Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje, a gente vai fazer esse risco, tá? Continuando com as rosas sem o copinho, tá? Aqui eu vou trabalhar com o verde maçã para fazer o fundo. Eu tô usando o pincel número 8, tá, pessoal? Para fazer o fundo. Deixa eu ver aqui a referência dele. É porque quase que já... Ah, não tem mais referência. Ah, achei. É o 286, número 8. E eu tenho a mesma referência com o número 4. Não, eu tenho o outro aqui que é 284. Número 4, ó, anotem aí, tá? Os pincéis que eu uso é o 284, número 4. E o 286, número 8, tá? Eles estão tirado o excesso das cerdas, tá? Eu utilizo para tirar o excesso o barbeador, tá? Coloco ele numa superfície e vou tirando o excesso devagarzinho. Com o barbeador eu consigo aparar as cerdas dele, porque ele vem um pouco grossinho, né? Então, eu gosto dele um pouco menos cerdas, tá certo? Para fazer o chão, eu venho com a cor chocolate. Na mesma técnica, faço linhas retas, ó, vem tirando o excesso, vai e volta, e depois eu venho aqui, ó, contornando o risco, ó, e puxando para trás, fazendo o mesmo movimento, vai e volta, tá? Tô usando a cor chocolate. Sempre lembra da regrinha, tá? Fundo mais claro, chão mais escuro, ok? Se vocês quiserem utilizar o pincel das cerdas do cabo amarelo, eu utilizo o 456 da Condor também, tá? As numerações variam entre o 2 até o 12, 14, depende do tamanho do risco, tá? Tapetes, eu uso um 14, um 16, né? Para pano de prata, dependendo do tamanho do risco, eu uso um 12, um 10, um 8, tá? Riscos menores, acabamento, eu uso um 4, um 2, tá? O 456, que é do cabo amarelo, e esse do cabo vermelho é 284 e o 286, tá? Então, tudo da Condor, ou Tigre 815, que eu acho muito boa essa referência, mas é muito difícil de encontrar, pessoal. Mas ele é muito bom também, tá? Da Tigre, o 815, série 815, tá? Bora lá. Para as folhas, eu vou fazer a mesma regrinha, tá? Vou pintar as duas folhas, as outras duas é as mesmas cores, tá? Vou usar verde pistache, verde oliva e verde pântano, tá? Então, vocês podem substituir. Então, pessoal, a gente vai começar aqui com verde pistache na ponta da folha. Verde oliva, a gente termina de preencher o restante da folha, tá, pessoal? Venho aqui, ó. Porque a parte de trás, ela tem mais sombra, então ela é um pouquinho mais escura, tá certo? Cuidado ao inverter as cores. Sempre na ponta, cor mais clara. E na parte de trás, de baixo, né? A cor mais escura, tá certo? E sempre mesclando uma cor na outra, ok? Olha só. Venho com verde pântano, traço a linha no meio, puxo para fora e venho de fora para dentro, certo? Regrinha é a mesma, tá bom? Tira o excesso puxando para dentro. Limpa o pincel e vem com branco. Não gosta de usar o branco, pode usar o Eva Doce, o amarelo bebê, o marfim, tá? Não fica a mesma coisa, mas ele consegue dar a luz também na pintura, tá certo? A gente consegue a parte de luz, ok? As outras duas é a mesma coisa. A gente vai fazer o caju agora, tá? Eu vou pegar o cinza, certo? Pra gente fazer a castanha. Vou pegar o sépia
e o verde pântano, tá? Eu vou fazer duas maneiras, vocês escolhem a melhor, tá bom? Sempre dou duas alternativas para que vocês consigam, enfim, né? Fazer do seu jeitinho, certo? Vem com verde pântano na parte de baixo, mesclando no cinza, certo? Tira o excesso. Vem com branco, batidinhas, tira o excesso, tá? Venho aqui, ó, nesses pontos de luz, coloco um pouquinho do branco ou um pouquinho do verde, pode ser também o verde pistache, tá? Realça aqui um pouquinho. A castanha, ela tem umas manchinhas, ela não é muito lisinha, né? Ela tem umas manchinhas. Se vocês quiserem fazer com o sépia ou como é que pode dizer? O cerâmica, tá? Você pode trabalhar, tá bom? Espera secar para poder retocar, tá certo? Porque se ficar mexendo muito, você vai mesclar todas as cores e não vai adiantar de nada tá colocando tanta cor aqui, né? Então, espera secar, retoca novamente. Aqui eu vou vir com o cinza e o verde pântano. Somente essas duas cores. E o branco para iluminar. Você pode usar também o verde pistache para iluminar, tá certo? Ou até mesmo o verde kiwi, tá? Dá para usar também, certo? Vou mesclando aqui as duas cores, venho com o verde pistache, certo? E depois é que eu venho com o branco para realçar, tá bom? Ó, batidinhas, vem tirando o excesso, tá? Vem aqui, ó, com batidinhas, com verde pântano, tiro o excesso também, certo? Ilumina um pouco mais nessa parte. Não precisa tá mexendo muito, né? Senão vai tirando as cores que a gente já colocou, certo? Para fazer o caju aqui, eu vou trabalhar com o amarelo canário, certo? Nessa parte, observe que o amarelo canário, ele seca muito rápido. Ele tem uma quantidade de branco na sua composição, então ele seca muito rápido. Ele já fixa ali no tecido e não sai. Então, trabalhar aos poucos, faz primeiro a parte de cima, né? Depois faz as laterais. Eu venho com vermelho tomate, vermelho tomate não, vermelho vivo, porque eu não tenho vermelho tomate, tá? Venho com vermelho vivo. Vou mesclando as cores, vou passando esse vermelho por cima do amarelo canário, sem problema, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo aí na casa de vocês trabalham mais devagarzinho, faz aos poucos, tá? Quando for trabalhar com o amarelo canário, faz a primeira parte da frente, vai mesclar no vermelho, faz as laterais, vai mesclar no vermelho, porque ele seca muito rápido, ele fixa ali muito rápido no tecido, você não consegue mesclar as cores. Então, ele fica como se a parte de baixo, você consegue ver aonde eu coloquei a primeira camada de amarelo canário. Então, vai fazendo aos poucos, tá? Porque aqui eu tô fazendo vídeo aula, é corrido, eu tenho que gravar vários vídeos durante o dia. Então, por isso que eu sempre dou as dicas para vocês. Retoco novamente com o amarelo canário, eu vou mesclando no vermelho, tá vendo? Ele vai ficando um vermelho mais fosco. Observe que essa curva que eu faço, ela é clarinha, ela não é escura, tá? As duas laterais, ó, é que tem a sombra, tá? Então, quando vocês forem fazer na casa de vocês, faz o mesmo processo aqui, tá? Do caju, eu venho com púrpura agora. Eu não venho direto com vinho, vim com púrpura para deixar um vermelho mais rosado, tá?
Se vocês não quiserem utilizar branco, não precisa. É só retocar com amarelo canário ou amarelo bebê, tá certo? Não precisa usar branco, tá? Ó, vem aqui com um pouquinho só do branco nas laterais, ó. Observe que eu não faço aquele contorno, coloco no meio, tá? Tiro o excesso. Venho no meio, batidinhas, tiro o excesso, ok? Vamos pro outro caju. Certo? Se vocês quiserem fazer na tonalidade verde, é a mesma coisa que eu ensinei nas maçãs. Verde folha, verde maçã e verde musgo, tá? Vou pegar aqui o verde maçã. Vou pegar o verde, o amarelo canário, aqui, ó, pra iluminar essa parte. Essa curvinha aqui, pessoal, ela é sempre mais clara, tá? Vou pegar aqui o amarelo canário, colocar nas laterais e vou vir com verde musgo aqui atrás, ó. Essa parte, sim, é mais escura, tá? Essa curvinha aqui, ó, na parte de trás é mais escura, certo? Tiro o excesso. Venho, tiro o excesso. Ok? Se vocês quiserem fazer ele todos os dois vermelho, pode fazer também, tá? Aqui é só uma ideia, certo? Para iluminar, vocês podem vir tanto com o amarelo canário de novo, quanto com o branco ou amarelo bebê, tá? Marfim, ok? Aqui nessa parte, eu venho com o verde pântano, certo? Pra escurecer um pouco mais, ok? Tirando o excesso, mesclando as cores. Vem com um pouquinho do branco nessa lateral, tiro o excesso, nessa outra lateral, tiro o excesso, e aqui no meio, ó, no meio eu não faço aquela curva, tá vendo? Eu coloco no meio, puxo pra baixo, vem aqui na outra lateral e na outra lateral, tá vendo? E vou tirando o excesso pra gente fazer o formato do caju, porque senão fica aquela curva e eu não consigo dar volume, né? Aquele brilho bonito do caju, tá bom? Seguindo essas regrinhas, vocês conseguem fazer direitinho, tá? É só prestar atenção direito nas regrinhas, nas dicas, tá? Que eu sempre vou passando pra vocês, certinho? Pois bem, vamos lá fazer as rosas. Eu peguei tons puxado pro verde água, sabe? Aquele azul que não é azul nem verde, aquele azul bem bonito, aquela cor bem bonita. Pois bem, eu vou usar aqui o verde bandeira para fazer a parte de profundidade e sombra, certo? Ó, verde bandeira. Para fazer a parte de sombra. Lembra, pessoal, que eu falei que essas rosas, ela não tem aquelas pétalas de dentro, aquelas que começa do meio, tá? Ela tem essas pétalas, essa pétala aqui do meio e as laterais, tá? Ela é diferente daquela que tem um copinho marcado, tá bom? Essa aqui, ela não tem aquele copinho, tem só essas pétalas que fazem a composição da rosa, tá? Para muitas vão achar mais fácil, mais simples de trabalhar com ela. Para outras vai ser mais difícil porque não tem o desenho do copinho marcadinho, tudo bonitinho. Mas vai o gosto de cada um, tá? Eu usei o verde pode ser o verde menta, verde veronese, tá? O verde eu esqueci agora, gente. Um tom clarinho, que ele é meio puxado pro azul, tá? Eu tô usando de sombra o verde bandeira e de base, mais clarinha, o verde... Deixa eu pegar ele aqui que eu esqueci. Se eu não me engano, é o verde veronese, pessoal.
Vocês podem usar também o verde glacial, tá? Esse é o verde Caltrim, tá? Verde Caltrim e verde bandeira. A cor mais escura, verde bandeira, e a cor mais clarinha é o verde Caltrim, tá? Mas vocês podem usar o verde Veronese, o verde bebê, tá? De sombra, eu venho com o verde bandeira, certo? É uma cor muito bonita, eu acho muito bonita essa cor, gente. As minhas coisas de cozinha, quase tudo, todas elas dessa cor aqui. Tipo, não é nem azul, nem verde, sabe? É uma cor muito bonita. Eu fiquei apaixonada nessa cor. Bora lá. E sua casa, Tamires? Minha casa ainda tá lá, gente. Falta cobrir ainda. Quando Deus preparar, eu me mudo pra ela, né? Ó, a parte de dentro da boquinha da rosa, eu vou trabalhar com branco, tá? Mas vocês têm as cores alternativas aqui, tá? Vocês podem iluminar, como são cores mais escuras, você pode iluminar com verde bebê, tá bom? Se não quiser usar o branco, certo? Essas pétalas aqui, ó, que eu falo, essas são as pétalas de dentro. Essas daqui são as pétalas laterais, tá? Então, eu já puxo para baixo, certo? Tirando o excesso, ok? Essa daqui tem mais sombra, que ela está por trás. E aqui a gente fecha a boquinha da rosa, tira o excesso, certo? Vocês não precisam fazer aquelas pétalas do copinho. E aqui a gente só faz batidinhas, tá pronta a nossa rosa, tá? Super simples. Aqui a sujeirinha do pincel, porque tem bastante sombra, então não precisa clarear, ok? Essa daqui, ela tá inteira. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Venho fazendo a parte de profundidade da boquinha da rosa, certo? E aqui, ó, são as pétalas que estão por trás, que faz parte da boquinha da rosa ainda, tá? A gente puxa pra dentro, ó. São as pétalas de dentro da boquinha da rosa. As pétalas laterais, elas eu faço depois, tá? Eu venho com verde Caltrim. Ponta da pétala, tiro o excesso. Depois eu vou ajustar as tonalidades, tá bom? Se eu achar que precisa um pouquinho mais de sombra, eu venho com um pouquinho mais de sombra. Certo? Prontinho. Essas 5 pétalas, elas fazem parte da boquinha da rosa, tá? Então, eu vou puxando pra dentro da boquinha da rosa, ok? E essas pétalas agora que eu vou fazer, são as pétalas laterais, certo? De um lado. Ponta da pétala. Tiro o excesso. Por trás da pétala. Aqui a regrinha mesma, tá? Ponta da pétala, a gente faz a luz, certo? Aqui a pétala do meio, então ela tem sombra dos dois lados e luz na frente, ó, certo? Tiro o excesso. Venho aqui. Ponta da pétala. Tiro o excesso. Ok? Tiro o excesso aqui, ó. Faço o miolinho, o copinho aqui, ó. Mais escuro. Só as pontas da pétala e o fechamento da boquinha da rosa que tem luz, tá? Aqui nesse meio, a gente deixa mais escuro assim mesmo, certo? E agora a gente vai fazer o fechamento da boquinha da rosa e puxa para baixo. E aqui a gente vai iluminar. Ilumino aqui, ó, as pétalas de dentro da boquinha da rosa. Tiro o excesso para dentro. Tô usando branco, tá? Vem aqui, ó, nas pétalas laterais da boquinha da rosa, certo? Ó. Vou puxando aqui para dentro.
tirando o excesso. Ok? E aqui são as pétalas laterais. Tiro o excesso também. Para um lado, aqui a pétala do meio, ilumino no meio e nessa frente aqui, ó. Para um lado e para o outro. Essa pétala daqui, ó. Elas são aquelas pétalas, vem de um lado e do outro. Lembra sempre de que as duas pétalas não podem se encontrar, tá? Uma sempre tá por cima e a outra por baixo, certinho? Senão você acaba dividindo a sua rosa no meio, tá? Então, não fica legal visualmente. E aqui a gente faz as pétalas do fechamento da boquinha da rosa, puxa para baixo. Se precisar retocar um pouquinho de sombra, a gente retoca novamente, ok? A gente vai ajustando aqui embaixo, ó, certo? Se não quiser fazer essas pétalas de dentro, né? Não precisa, ó, essas pétalas assim, ó, não precisa, tá? Mas se vocês forem fazer, tira o excesso, tá? E para fazer o acabamento, aí vocês fazem com florzinha, com folhas, tá? Vou fazer aqui com o verde bandeira, galhos. E vou fazer folhas com o verde country. E vocês podem fazer também com verde oliva, tá? Olha só, faço florzinhas, eu vejo que tem espaço, certo? E faço o acabamento. Prontinho. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Um beijo no coração e tchau, tchau!